Buscas de certidões. Vamos falar agora um pouco sobre a coisa mais importante para um processo de nacionalidade. O documento base, o essencial, que é a certidão do português. E aqui temos 5 perguntas. Primeira, sei apenas que meu antepassado nasceu em Portugal. O que fazer? Muita gente me aborda com essa pergunta e fala, vou contratar alguém para olhar lá em Portugal, para sair olhando, etc e tal. Gente, não é assim. Não tem jeito. Quer dizer, não é que não tenha jeito, mas não é fácil. Os arquivos distritais e os que não são distritais, que são regionais, e os que são das faculdades, que é do Minho e de Coimbra, tem milhares de quilômetros de documentos para serem verificados. Ah, mas hoje em dia está quase tudo informatizado, quase tudo digitalizado. Não está quase tudo, não. Nos Açores está, na Madeira está, em outros vários lugares não está. É muito difícil achar alguns documentos ainda. Então, se você não tem dados, se não tem maiores informações sobre o português, não procure nada em Portugal. Procure inicialmente informações básicas no Brasil. Que esse português provavelmente chegou no Brasil um dia de navio, tem registros disso em 1 ou 2 lugares, se casou no Brasil prestando declarações com o reforço de testemunhas, porque ele não trazia consigo a sua certidão de nascimento portuguesa. Ele faleceu no Brasil, provavelmente. Ele negociou, assinou procurações, etc. no Brasil. Os nossos genealogistas, às vezes, conseguem encontrar matérias de jornal com publicidade do português que era comerciante no Rio de Janeiro, por exemplo. Já encontramos cada coisa incrível. Mas, primeiro no Brasil, faça um investimento razoável, para depois fazer um investimento pequeno, menor possível em Portugal. Que uma busca com pouca ou nenhuma informação, sim, custa muito caro. Não vale a pena, não faça isso. Pesquise muito antes, porque quanto mais informação a pessoa tiver, mais barata será a busca. Como começar a fazer buscas num local muito agradável e muito familiar? Dentro de casa. Converse com todos os familiares. Obtenha qualquer tipo de informação. A tia falou de Muxagata. Mas Muxagata é um nome muito estranho, isso não deve ser, olha, qualquer nome que é dito deve ser anotado para que depois serão feitas pesquisas adicionais. Não desconsidere nenhuma informação. Seus tios, avós, procure antigos vizinhos. Os portugueses às vezes tendiam a residir em bairros habitados por outros portugueses, às vezes já falecidos, mas os filhos podem estar vivos. Se isso acontecer, é muito comum que o filho fale assim, eu lembro que o papai falava que o Manuel era de tal lugar. Isso resolve imediatamente uma busca que inicialmente aparentava ser totalmente perdida ou complicada. Então, não descarte informações de familiares e pessoas próximas, especialmente vizinhos, se também forem portugueses. Isso é muito, muito importante. Não faça busca em Portugal sem ter um mínimo de informações. É chato falar isso, mas tem muita gente que vive exclusivamente de buscas. Cada busca custa alguns milhares de euros. Aí essa pessoa é procurada por 50 pessoas no mês. A grande maioria não paga esse valor, mas uns 3, 4 pagam e ele passa muito bem um mês cobrando absurdos e nem sempre, às vezes nunca, entregando o valor proposto. E vejam bem, uma busca é um trabalho realizado que demanda muito tempo e dedicação. A busca pode ter o valor associado ao resultado, mas geralmente ele é associado ao trabalho realizado. Existe uma alternativa que eu gosto muito, porque traz paz para o cliente e, no final das contas, compensa para quem fez a busca, que é o contrato de risco. Como é que é o contrato de risco?
Essa busca custa R$1.000. R$1.000 é muito caro, não vou pagar de forma alguma, porque se você não encontrar, eu perco meu dinheiro. É verdade. Se o genealogista não encontrar, você perde o seu dinheiro. É um investimento que não deu certo. Como é que se aplica então o contrato de risco? Você mesmo pode propor para a pessoa, falar, olha, eu não te pago R$1.000 pela tentativa, eu te pago 3.000 se você realmente encontrar. Ou 2.000 que seja, eu pago o dobro, eu pago 2.000 se você realmente encontrar. Aí a pessoa fala, opa, 2.000 vale a pena. E a pessoa que vai receber a certidão vai pagar o dobro, mas paga por algo certo. O contrato de risco que pode ser proposto pelo contratante ou pelo genealogista ou pelo advogado contratado é uma proposta interessante. Buscas online, elas funcionam? Mais uma pergunta. Funcionam. Hoje em dia tem muita coisa informatizada, às vezes a gente pega um nome que até tem muito homônimo, joga lá e consegue achar. Às vezes tem que ficar horas ou dias pesquisando e não acha nada. Mas tem gente que dá muita sorte e faz uma busca online assim de supetão, de imediato, de forma precária, sem saber muita coisa e obtém um resultado favorável. Vale a pena tentar antes de pagar quem quer que seja. Então, invista numa busca online. Uma pessoa me cobrou 5.000 euros pela busca. Devo pagar? De forma alguma, pague valor desse para ninguém. Quem cobra 5.000 euros por uma busca de uma certidão não age corretamente. Não faça isso, a não ser que você queira me matar de raiva. Não faça isso, pelo amor de Deus. Pesquise mais, converse mais. Tem muita gente que não age corretamente, mas ainda tem muita gente que trabalha sério. Não pague absurdos por uma busca. Encontrei a certidão do meu avô, mas ela está cheia de erros. Devo retificar? Primeiro, vamos falar sobre os erros. O avô, nascido em 1920, era filho de agricultores. Eu estou romanceando um caso, mas geralmente é assim mesmo. Ou de jornaleiros, pessoas que trabalhavam para outros jornadas de trabalho. Ou de moleiros, que trabalhavam em moinhos, etc. e tal. Eram gente simples. Ninguém tinha muita cultura, ninguém tinha muita formação. Vários nunca entraram numa escola, entraram por 2, 3 anos só. E quando saíam de Portugal, às vezes jovem, não levavam muitos documentos. Tinham um passaporte que antigamente não é como hoje. O passaporte hoje é um documento de entradas múltiplas. Eu tiro meu passaporte, vou para o Japão, vou para os Estados Unidos, vou para sei lá onde, vou para cá, vou para lá. Aonde o meu visto permitir, ou onde a minha nacionalidade me levar, eu posso ir. Antigamente um passaporte durava poucos meses. Não era para entradas múltiplas, era para sair de Portugal e para entrar em algum país, seja o Brasil, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, África do Sul, França ou outro país qualquer, destino dos portugueses da época. Então, se o passaporte venceu, teoricamente ele não vale mais nada, a não ser uma questão sentimental ou de informação. Muitos portugueses descartavam o documento por não valer mais nada. Era muito comum. Ou então o português falecia e os filhos falavam, papai faleceu, não vou guardar essas coisas que me entristecem, ou então isso não vale nada, é só papelada, e jogava fora. Os portugueses antigamente não sabiam exatamente o nome dos próprios pais. Podiam não se recordar do nome do local exato onde nasceram quando vieram muito jovens. Falavam palavras erradas porque ouviam errado e repetiam errado, então tem muitos nomes que são repetidos de forma errada. Isso é muito, muito, muito comum. E o mais complicado, nunca tinham documentos pessoais atualizados. Então, quando um português ia se casar, ele chegava no Brasil com 5 anos de idade, ou com 7, ia casar, o que ele fazia? Ele ia lá no cartório com testemunhas
que testificavam que sim, o nome dele era esse, sim, realmente esses eram os pais dele, essa foi a data de nascimento, esse é o local de nascimento, mas o próprio português não tinha certeza absoluta daquilo. Eram informações guardadas de memória que eram a ele passadas por pessoas simples, às vezes pouco alfabetizadas ou nada alfabetizadas. Então, existem muitos erros, isso é muito comum. Quer dizer que tem que retificar? Não. Eu falava com muita felicidade e orgulho que de 2006 a 2016 eu não retifiquei nenhum documento de nenhum cliente meu. Porque eu argumentava, eu discutia, etc. e tal, e dava muito certo. Hoje, ainda dá certo, mas não tanto quanto antes. Com o passar do tempo, os conservadores estão cada vez mais exigentes. E isso atrapalha muito a nossa vida. Porque antigamente, uma retificação era exigida quando os erros ensejavam dúvidas em relação à identidade da pessoa. Hoje não é mais assim. Hoje tem conservador que pede retificação por tudo e por nada. Aí a pessoa, às vezes, querendo ajudar, antes de falar com o advogado, porque ela quer economizar tempo, ela vai e retifica uma coisa. Aí eu pego a coisa, doutor, já retifiquei isso aqui, olha que maravilha, você não vai perder tempo nenhum. Falei, mas por que você retificou isso? Ah, porque eu vi que estava errado. Falei, mas isso. Ah, também está errado, né? Tá. Ah, então vou retificar uma por uma. Não, pelo amor de Deus. Se é para retificar, retifica tudo de uma vez. Mas o fato é, como é que a gente sabe que é para retificar? Pelo simples fato de estar errado, não quer dizer que vão exigir que seja retificado. E pelo fato de exigirem que tem que ser retificado, não quer dizer que nós temos que retificar. Que tudo isso é negociável, é explanável, a gente argumenta, a gente justifica, mostra provas adicionais, faz o possível e o impossível para que a retificação não seja feita. Ela deve ser evitada. Retificação custa caro e pode demorar de 1 a 2 anos em vários lugares. Para que perder 2 anos com uma coisa que não é obrigatória, que não é realmente necessário? Evite a retificação. Se puder, não faça. E é basicamente isso. Busca de certidão é possível. Falar que não iniciou o processo porque ninguém nunca localizou a certidão, eu acho que talvez seja um trabalho não concluído ou não muito bem feito. Se é o seu caso, se você nunca iniciou porque não conseguiu informação alguma, entre em contato conosco, deixe a gente procurar mais uma vez. As coisas mudam com o tempo. Nós temos casos de clientes que o livro que tinha que estar obrigatoriamente ali não estava, está em um lugar completamente diferente. E não tem como pesquisar quando é assim, tem que sair localizando localmente por Portugal, em seminários, em igrejas. Às vezes a certidão tem, o livro tem mais de 100 anos, tinha que estar no arquivo, mas está lá na igreja com 130 anos ainda. Tem muita coisa errada que tem que ser corrigida com o tempo e há muito a ser feito em uma busca antes de desistir. Não desista facilmente, não gaste muito dinheiro à toa. Vamos com calma, pesquisando, que a chance da certidão aparecer é muito grande. Não deixe de visitar nosso Instagram, nosso grupo do Facebook e o nosso canal no YouTube. Inscreva-se em tudo, acompanhe todas as nossas informações e vamos caminhando para a obtenção da nacionalidade portuguesa.